Nós precisamos fazer 3 coisas com esse vídeo. Primeiro, espalhar para o máximo de pessoas, e eu falo isso com urgência, hoje mesmo, com urgência. Nós precisamos orar por esse rapaz que eu vou mostrar aqui, por esse cristão, este servo de Deus, e nós precisamos ter esclarecimento do que está acontecendo na Europa e no mundo, para ver se você ainda entende agora, de uma vez por todas. Cristão que ainda flerta com essas ideologias, ideologia do arco-íris, com o comunismo, com o socialismo, com o politicamente correto, eu quero que você veja isso e tire suas conclusões. É o seguinte, vou mostrar para você o vídeo de um irmão, um cristão, um jovem que se entregou a Cristo. Ele era um ativista do movimento LGB e por aí vai. Ele era ativista, pois ele teve uma experiência com Jesus, ele mudou de vida e hoje ele é um ministro de louvor, um pregador do evangelho, faz reuniões, discipulados, etc. Tem sua rede social e ele foi dar uma entrevista em um podcast, em um programa, e ele falou da sua experiência de conversão. Como que ele mudou de vida, sendo um ativista do movimento LGB, e ele se converteu, se entregou a Cristo. E depois, os ativistas desse movimento denunciaram ele na Corte Criminal de Malta. Amanhã, no dia 3 de fevereiro, ele pode ser preso. Eu peço a você que ore por esse rapaz, foi o meu primeiro pedido. Espalhar espalhar esse vídeo. Segundo, para você orar e tomar conhecimento do que está acontecendo no mundo. A rede social dele é essa daqui, eu já vou colocar o vídeo. Eu fiz uma legendagem do vídeo, em português. Esse é o vídeo original. Aqui está a rede social dele com os irmãos da igreja, ele na igreja cantando, com os irmãos e tal, revival, falando sobre avivamento em Malta. Aí ele vai em outros lugares para pregar, cantar louvores, etc. Essa é a rede social dele, é o Instagram dele. Ele rodando a Europa, pregando sobre Jesus, falando do amor de Deus, falando do seu processo de libertação, etc. Aqui é ele com outros jovens. Ele na igreja, ministrando. Agora preste atenção nisso aqui. Eu peço muito que você ore por esse rapaz. Veja como ele está encarando isso. Esse garoto, esse jovem, que Deus tirou ele das trevas, ele agora está para ser preso, condenado, porque ele deu um testemunho. Lembra da irmã que foi presa porque orava na mente, em frente a uma clínica de Moloque? Uma clínica. A irmã estava lá orando em silêncio, toda arrumadinha, bonitinha, ali quietinha. E o policial chegou, ela estava em frente a uma clínica que retira os pequenos, sabe? E ele perguntou, você está orando? Ela falou, olha, eu posso estar orando na minha mente. E ele prendeu ela. Bom, eu poderia dar muitos exemplos. Agora, veja isso aqui, eu vou dar o play para vocês. Hello everyone, just wanted to say Olá a todos, hi. eu só queria dizer oi, aqui é o Matthew Greek de Malta. Many of you might know, como muitos de vocês devem saber, amanhã é minha audiência criminal com alegações que eu anunciei, práticas de conversão, porque aceitei uma entrevista e me envolvi. Me envolvi em uma discussão sobre sexualidade que não se conforma à religião ou sistema de crença LGBT. E por isso 3 pessoas me denunciaram à polícia. E aqui estamos, em um cenário de processo criminal, com 2 apresentadores do programa PM News Malta. Então amanhã, sexta, dia 3, é a minha primeira audiência. Nós chamamos de procedimento sumário de Malta. Então, tudo pode ser terminado em um dia, ou pode parecer diferente. Nós não sabemos. Tudo depende do tribunal. E o que acontece no tribunal amanhã. Então, quero te agradecer pelas suas orações, quero agradecer pelo seu suporte, apoio, por todo o seu amor em todo mundo. Eu realmente gostei disso. Eu senti as orações funcionando, eu senti a vontade de Deus, graça ao meu redor nesses últimos dias. Por isso estou super agradecido. Por favor, mantenham-se em oração, também porque há muita responsabilidade que eles carregam aqui. Isso é só parte das antigas homossexuais, ex-lésbicas, ex-bissexuais e ex-pessoas transgêneras por aí em todo o mundo. Isso é para vocês. Isso é para todos os cristãos ao redor do mundo. Isso é para todas as pessoas de boa vontade que querem, e na verdade se preocupam com a liberdade de expressão. Liberdade de expressão.
and freedom of liberdade de religion, because all religião, of these rights porque todos esses are direitos being jeopardized estão here postos in em Malta. perigos aqui em Malta. And E isso this afeta affects cada every cidadão. single citizen, because if they're doing Porque this se eles estão fazendo nessa in this esfera, specific sphere and for esfera this subject, específica para este there's no assunto, guarantee that it will not não há apply to garantia other subjects. de So que this isso não se affects aplicará a every outros assuntos. single Portanto, isso afeta citizen todos os cidadãos da in Europa. Europe and globally, because E o mundo, vocês sabem, this is Western culture here. é a cultura do So, Ocidente aqui. guys, Então, pessoal, thank you for your obrigado pelas prayers. suas Let's see what's going to orações. happen tomorrow. Vamos ver o que God vai is going acontecer before us. amanhã. I'm Deus está em nossa confident. frente. My Estou heart is confiante. steadfast, Meu coração está trusting firme, in the Lord. confiando no We place Senhor. no confidence Não in the depositamos flesh. confiança Our na carne. confidence is A not nossa in man. confiança não está Our no homem. confidence is in the A nossa Lord of confiança hosts, está no the Senhor dos God of Exércitos. Israel. O Deus de Gives us Israel nos dá joy alegria and e peace paz in the storm. na tempestade. So, Assim, we continue to magnify God. continuamos a I'll keep you agradecer a posted Deus. on social Vou mantê-lo media. informado das redes Thank you sociais. again. Obrigado mais uma Hugs vez. from Malta. Abraços de Malta. Pois é, meus irmãos, está aí. Ele falou algo tão impressionante para mim, que é o seguinte: hoje eles estão para me prender, ou me absorver, ou o processo se arrastar, porque eu dei um testemunho em um programa de como Deus me libertou do ativismo LGB e por aí vai. Como eu voltei a me identificar como homem, eu sou um servo de Deus. Isso eles tratam para reprimir a fé e a liberdade de expressão por esse viés do politicamente correto, por esse viés da tolerância, mas qual garantia você tem que isso não se aplicará para as outras esferas, para controlar você? E ele inclusive pede para que outras pessoas se identificam, né, como transgêneros, lésbicas, homossexuais, etc., possam entender que se trata do direito, da liberdade, da garantia do indivíduo. Ele está falando de Malta. Gente, vocês já leram sobre o naufrágio de Paulo, o apóstolo Paulo, e ele chegando em Malta? Malta já teve mais de 90% de sua população como cristã. Hoje, Malta tem cerca de 70% a 80% de cristãos católicos, mas praticantes chega mais ou menos a 50% da sua população, como cristãos. E ainda assim, eles conseguem ter tanta força, tantas garantias, inclusive legais, para reprimir a opinião, a fé e a liberdade das pessoas expressarem sua fé. Atos capítulo 28 mostra que Paulo estava sendo conduzido até César em Roma e o navio naufragou, colidindo com um Recife. O centurião queria matar todo mundo, mas Paulo ali, ele fez uma intervenção, garantiu a preservação da vida, eles naufragaram. Resumindo, Paulo caiu numa ilha, a ilha de Malta, uma ilha fria, estava à noite, gelada, e os habitantes daquela ilha, que eram bárbaros, segundo a Bíblia Peshitta, eram bárbaros, mas esses bárbaros foram acolhedores, acenderam uma fogueira, e um dos homens, que era um grande dono de terra, de propriedade, o líder daquela região, chamado Públio, ele acolheu Paulo em sua casa, mas depois de um evento. Assim que Paulo chega, eles fazem uma fogueira, por causa do frio, estavam molhados, hipotermia, risco de hipotermia, eles fazem uma fogueira, e quando Paulo vai pegar no resto de madeira, nos galhos, uma víbora, que é considerado uma cobra venenosa, seu veneno é mortal na época, a víbora gruda na mão de Paulo e morde a mão de Paulo. Então os bárbaros dizem: esse homem está sob juízo divino, porque ele naufragou e, tendo sobrevivido ao naufrágio, ainda assim uma víbora o atacou para matá-lo. E ficaram observando. E depois de muito tempo, Paulo não morreu. Aí começa a história, começa o milagre. Então, o evangelismo em Malta começa por um milagre. Paulo foi o grande evangelista ali. E Paulo vai na casa de Públio. Paulo cura uma das pessoas da casa de Públio, né, que estava muito enfermo, e depois toda a região, toda a ilha de Malta, os doentes são levados a Paulo, e Paulo impõe as mãos e cura a todos. Paulo saiu dali com recursos, recebendo honras daquela cidade. Ou seja, assim como a Europa, assim como muitos lugares do mundo, assim como os Estados Unidos, foram berço de milagres, de avivamento, de grandes profetas, profetisas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas infelizmente a cultura foi dominada, a justiça foi dominada, o mundo entra em uma espiral, né, de anticristianismo, e nós devemos ter clareza de que tudo está sendo preparado para o impedimento da livre pregação do Evangelho e da liberdade de expressão.
que você pode enxergar isso, não só pelo prisma religioso, né, falando da limitação da pregação do evangelho, mas sendo como o fim da garantia universal da liberdade de expressão. Irmãos, orem com todas as forças por esse irmão, o Matthew Greek. Ore por ele. Ele pode ser condenado amanhã, sentenciado amanhã, mas a sua oração é muito importante hoje. Eu vou vir aqui relatar para vocês o que aconteceu assim que ele postar alguma atualização nas suas redes sociais. Fiquem firmes, não deixem de pregar a palavra de Deus. Aproveitem enquanto temos liberdade e garantias de que poderemos pregar. Poderemos pregar. Aqui no Brasil, né, eu inclusive já sofri várias represálias e vocês aí já vivenciaram alguma, mas nós não podemos voltar atrás, porque as portas do inferno não prevalecerão. Saberemos chegar a um tempo que será proibido pregar a palavra de Deus, a palavra genuína, o evangelho genuíno. Mas aproveitemos a liberdade que temos para pregar, anunciar, orar inclusive por aqueles que estão sofrendo. Ore pela Missão Mais, que é a missão de apoio à igreja sofredora, pelo Portas Abertas. Eu estou sempre aqui nutrindo as minhas redes com essas informações e instando, convocando vocês, né, um chamamento à oração por aqueles que estão, de algum modo, sofrendo perseguição pela sua fé e seu amor a Cristo. Que Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.